Boa tarde. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Terceiro bimestre, né, senhor? Do oitavo ano do ensino fundamental, dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Vitória, a Ana Laura, o Micael, o Cauã, o Matheus, a Evelyn, a Júlia, o Luiz Miguel, o Vitor, a Ana Júlia, o Enzo, o Eric, o Eduardo, o Gabriel, o Igor, a Alana, a Adriele e o Jonathan. Ufa! E os demais alunos, faltou uma só, né? Deve assistir a aula e colocar a matéria em dia para que possa compensar as ausências e também o aprendizado que está perdendo de não vir para a escola. A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, já comentei, os alunos devem assistir a aula. O material é o Aprender Sempre, volume 2, referente ao terceiro bimestre. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início à aula de hoje, a habilidade é a mesma que nós já vimos ontem, a EF 06MA29 e a EF 07MA32. Objetos de conhecimento: perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do seu lado. Vocês lembram que eu perguntei ontem? E a área? Né? O Matheus falou sim, depois ele falou não. A área não. A área tem até uma proporção, mas ainda envolve aquela potência, que foi o último, né? Equivalência de área de figuras planas, cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros. Página 115. Sequência de atividade 1, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4, perímetro e lado do quadrado. Qual a relação entre eles? Objetivo das aulas: analisar a proporcionalidade entre o perímetro e o lado do quadrado. Resolver situações, problema envolvendo o perímetro e o lado do quadrado. Averiguar que o perímetro de um quadrado é sempre 4 vezes o tamanho do seu lado. Calcular o lado do quadrado cuja a área e cujo perímetro possuam medidas iguais. Ainda na página 115. O teclado de um computador é composto por algumas teclas, com a parte superior no formato de um quadrado, certo? Se o lado dessas teclas medem 16 milímetros, qual é a medida do seu perímetro? Essa é a primeira pergunta. Qual é a medida do seu perímetro? Vamos analisar? Isso, cada lado dele tem 16 milímetros. Opa, faltou 6 aqui. Tem que somar os lados. Aí eu somo 16 mais 16 mais 16 mais 16, ou faço que nem a Vitória falou aqui. 4 vezes 16 milímetros. 4 vezes 6? 24. Subiu o 2. 4 vezes 1? 4. Com mais 2 subiu? 64 milímetros. Certo? Era 16 milímetros ou 13? Ah, tem a pergunta ainda, tem mais pergunta, desculpe. E se diminuir o tamanho da tecla
em 3 milímetros. O que ocorre com o perímetro? Vai diminuir também. Vamos ver para quantos? 13 mais 13 mais 13. Então, como vai diminuir de 16 para 13? Fica 13 por 13. E aí o perímetro da nova tecla vai ser 4 vezes o 13. 4 vezes 3, ele tinha 16, diminuiu 3. Então ficou 13. 52. 4 vezes 3 dá 12, subiu 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. 52 milímetros, certo? Então, e se diminuir a lado da tecla, o que ocorre com o perímetro? Ele também diminuiu, não diminuiu? Subindo a resposta. Olha lá, o perímetro das teclas é de 4 vezes 16 milímetros, igual a 64 milímetros, ou 6,4 centímetros. Se diminuir o tamanho da tecla, que é quadrada, em 3 milímetros, o lado ficará 16 menos 3, 13 milímetros. Seu novo perímetro será de 4 vezes 13 milímetros, que é igual a 52 milímetros, ou seja, 5,2 centímetros. Virando a página. Página 116. Um quadrado com um lado chamado de L centímetros possui uma área igual ao perímetro. Qual é o valor do lado? E agora? Primeira coisa. Área. Como que é a área? Faça a área. Base, não lado. Vezes Altura. lado. Quadrado. Lado vezes lado. Ou seja, lado ao quadrado. E o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Tá? E ele fala que a área é igual ao perímetro. Então a área não é lado vezes lado, certo? Ele vai ser igual a 4 vezes o lado. E agora? Qual que vai ser? Não tá difícil. Eu vou inverter aqui, ó. Vou passar esse para lá e esse para cá. Fica 4 vezes o tamanho do lado é igual a lado vezes o lado. Quem eu posso jogar para lá? O 4? Mas aí continua o L sem eu saber quem é, né? Então eu vou jogar o L para lá. Quem que vai ficar aqui, ó? 4 é igual lado vezes o lado. Esse lado que está multiplicando passa dividindo. Lado dividido por lado, corta. 4 é igual ao tamanho do lado. Ou seja, o lado é igual a 4. Ah, mas eu não acredito muito. Vamos fazer o teste. Tá. Lado ao quadrado. Então nós falamos que o lado valia 4. 4 ao quadrado dá quantos? 16, porque é 4 vezes ele mesmo. Agora o perímetro. 4 vezes o lado. Quantos que vale o lado mesmo? 4. Quantos que dá 4 vezes 4? 16. Ó, deu igual a resposta? Então qual é a resposta correta? 16. Letra 4. B. 4 centímetros. A resposta é 16. Um quadrado que tem 4 centímetros de lado, ele tem a mesma área e a mesmo perímetro. Tá? Então olha lá. Aquilo que eu rabisquei aqui, eu vou explicar aqui, ó. 4 vezes lado igual a lado vezes lado. Aí eu inverto. Já está invertido. Esse L está multiplicando, vem dividindo. Corta, corta. 4 é igual ao tamanho do lado. Ou seja, lado é igual a 4. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Vamos para o próximo? Exercício número 3. Jeane construiu a seguinte sequência de quadrados.
Ela usou o seguinte critério. A partir do segundo quadrado, a medida do lado é o triplo. É o triplo. É isso? Ela usou o seguinte critério. A partir do segundo quadrado, a medida do lado é o triplo do imediatamente anterior. Desse modo, a razão entre o terceiro e quarto quadrado, terceiro quadrado e o lado do quarto quadrado é... Então vamos lá. Como que a gente pode fazer aqui? O primeiro valia lado. Aí o próximo era o quê? 3 vezes o lado. O próximo 3 vezes o anterior. 9 vezes o lado. 9 lados. 27. Primeiro tinha um lado, daí o triplo de um lado é 3 lados. O triplo de 3 lados é 3 lados vezes 3 dá 9 lados. 27. E o quarto vai ser 27 lados. E aí ele pede o seguinte: qual é a razão? Falou em razão, você lembra de divisão. E falou em divisão, você lembra de fração. Qual é a razão? Quem que ele pediu na parte de cima? Terceiro quadrado. O lado do terceiro quadrado. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto. Qual é o terceiro então? 9 lados. Ah, sobrar o lado pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer tamanho. Só sei que depois a gente vai triplicando, né? Então, ele vai ter 9 vezes o tamanho do primeiro lado. E o quarto? Qual é o quarto? Tem que ter 25. 27 lados. Quem eu posso cortar em cima e embaixo? O L. Corta aqui, corta aqui. Resposta. Opa. 9, 27 avos. Aí você olha lá e fala, mas que ganho. Não tem a resposta. Tem uma fração equivalente. Então eu tenho que achar qual é a fração equivalente. Então vamos fazer divisões por números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Quem é o primeiro número primo? 2. O 9 ou o 27? O 9 e o 27. Dá para dividir por 2? Não, nenhum dos dois, são tudo número ímpar, né? Então, quem é o próximo número primo? 3. O 9 dá para dividir por 3? Sim. E o 27? Também. Também? Então vamos lá. Foi da Dividindo por 3 o de cima e o de baixo. 9 dividido por 3? 3. 27 dividido por 3? 9. Tem a resposta 3 nonos ali? Mas que janho. fração equivalente. São frações equivalentes, eu posso achar muitas. Eu tenho que achar forma irredutível, quando não dá para reduzir mais. Dá para dividir por 3 de novo, os dois? Sim. Sim. Então eu venho aqui, divido por 3 o de cima, 3 o de baixo. 3 dividido por 3? 1. 9 dividido por 3? 3. Tem a resposta 1/3? Sim. Achei a resposta então. 1/3. Certo? Olha lá, professor, você usou L, ali está X. Vai dar diferença? Não. Não. A incógnita é minha, eu coloco a letra que eu... Garoto. Nossa, que sem educação. Professor Garoto. Contar para Maria José que ela não deu educação pro filho dela. Minha mãe sabe dessa frase, tá? Porque é importante vocês entenderem que não importa a letra. É importante que você saiba que é 3 vezes o lado anterior, que chamamos de x, 9 vezes, porque 3 vezes x vezes 3 dá 9, eu fico contente. A Ana Laura respondeu antes de explicar, então ela já entendeu isso. Né? Oi? Eu nem sei fazer essas contas. Não sabe? Mas também o tanto que você falta, né, bicho? E não assista os vídeos, né? Não. É a mesma coisa que assistir um seriado. Vai ser um seriado de 200 capítulos lá, certo? Você vai entender se você assistir um e perder 9? Professor, Não. uma coisa meu, nas Eu fico dormindo o dia inteiro. Hã? férias não. Tirar Tentando pegar elite. Fui pegar o quê? Elite. Que é isso? Jogo, professor. Nossa, fica jogando e não estuda. Joga Free Fire ainda. Sem futuro, que né? É, mais ou menos isso. Olha lá.
Mesmo esqueminha que a gente fez ali. Tomara que sua mãe não assista o vídeo hoje para descobrir que você faz isso. Deixa eu até marcar o tempo para o dia, se você for reprovar por falta, ela já saber o porquê. Porque você fica jogando pegando elite. Elite que fala? Elite. Elite. Free Fire, né? É, ele mesmo falou. Próximo. Se entregou ainda. Página 117. Observe o seguinte quadrado de lado 1. 1 centímetro de lado. Sabemos que para calcular a área de um quadrado, deve-se multiplicar as medidas. As medidas dos lados ou elevar o lado ao quadrado. Para calcular o seu perímetro, somamos as medidas do seu contorno. Desse modo, obtemos as seguintes medidas. Área, 1 vezes 1 centímetro, ou seja, a mesma coisa que 1 ao quadrado. Daí dá 1 centímetro quadrado. E o perímetro? 1 centímetro mais 1 centímetro mais 1 centímetro mais 1 centímetro. Que é a mesma coisa que 4 vezes 1 centímetro. Que vai dar a resposta de quantos? 4 centímetros. Lineares. Lineares quando é em linha. Agora é a sua vez. Calcule a área e o perímetro de cada quadrado e preencha o quadro a seguir. Tem vários. Vai dar para cada um fazer um. Vamos lá, prestem atenção. Eu ajudo aquele que tiver meio perdidão. Hoje é dia 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Como que a gente acha a área do quadrado? Tá aqui em cima, ó. Quando era 1 centímetro, o que a gente fez aqui, ó? Pegou 1, fez vezes ele mesmo. Agora você tem o lado de quantos? Olha aqui. 2. Como que eu faço então? Ué, quando era 1, foi 1 centímetro vezes 1 centímetro. Agora é 2. Vai ser quem vezes quem? 2 centímetros vezes 2 centímetros. Ele vezes ele mesmo. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. E dá ali gente soprando para ele, hein? Agora aqui. Quando é o perímetro, eu somo todos os lados. Tem 4 lados de 1. Ficaria de 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2, certo? Então ficaria 2 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros. Quantos que dá 2 mais 2 mais 2 mais 2? Vamos facilitar. Quantos que dá 4 vezes o 2? 6. Não. Veja melhor. Ó, 2 com mais 2? 8. Isso, tudo vai dar 8, né? Então 8 centímetros. Muito bem. Escolhe um colega. Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Não tem importância, vai lá. Gabriel, agora o lado tem 3 centímetros. Qual conta que eu faço? 3 vezes 3. 3 centímetros vezes 3 centímetros. Quantos que dá 3 vezes 3? 9. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. E o perímetro? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, mais fácil, 4 vezes os 3 centímetros. Quantos que dá? 12 centímetros. Quadrado? Não, né? Linear. Certo? Muito bem. Escolhe um colega. Micael. Micael é bom de cálculo. Micael, agora o quadrado tem 4 centímetros. Qual conta que eu faço? Isso, 4 centímetros vezes 4 centímetros. Quantos que dá 4 vezes 4? 16. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. E o perímetro dele? 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Ou seja, mesma coisa que 4 vezes 4 centímetros. Quantos que vai dar? 16 centímetros quadrados ou lineares?
linear, não é quadrado, né? Porque não foi multiplicado 4 centímetros vezes 4 centímetros, foi somado no caso. E aí, temos as medidas iguais, só que não são a mesma coisa. Um é quadrado, o outro é linear. Escolhe um colega, Micael. Jonathan. Vamos lá, Jonathan. Não xingue, não manda tomar lugar. Jonathan. Como que fica a área de um quadrado de 5 centímetros? 5 centímetros, não é mais, vezes 5 centímetros. Quantos que dá 5 vezes 5? Se errar não tem importância, está aqui para aprender. Isso, soma no dedo. 25. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. E aqui, o perímetro, como que ficaria? Oi? Não está prestando atenção na aula, né? Ó, seus colegas pegaram os lados e somaram ele 4 vezes. No caso, o seu quadrado teria 5 centímetros. 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. Quantos que dá? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou 4 vezes 5. Quantos que dá? 20 centímetros linear. Muito bem. Escolhe um colega para responder o próximo. Vitor. Vamos lá, Vitor. Agora o quadrado tem 6 centímetros. Como que fica a área dele? 5? Não. Pior que não tem nem o modelo agora para você ver. Não estava prestando atenção também? Como que estava sendo feito? Isso. Então, como que faz então? Com 6 centímetros em vez de ser com 5. O Jonathan acabou de fazer com 5 centímetros. Agora é 6. Qual conta que eu tenho que fazer? 6. 6 o quê? 6 o quê? 6 centímetros. O que mais? Não tem, né? Hã? 3. Não, olha aqui, ó. Parece que é possível. Ah, não dá pra entender o que você fez. Ó, aqui, ó. Veja aqui, ó. A área de 1 centímetro foi 1 centímetro vezes 1 centímetro. Agora a área é de um quadrado de 6 centímetros. Faz 6 centímetros, o que mais? Ó, quando o quadrado tem 1 de lado, você faz 1 centímetro vezes 1 centímetro. Quando tem 2 centímetros de lado, você faz 2 centímetros vezes 2 centímetros. Quando tem 3 centímetros de lado, você faz 3 centímetros vezes 3 centímetros. Quando é 4 centímetros, você faz 4 centímetros vezes 4 centímetros. Quando tem, que nem o Jonathan, 5 centímetros, você faz 5 centímetros vezes 5 centímetros. Agora o seu quadrado tem 6 centímetros. Como que fica? Falou tudo que você contou. Ah, você não tá, você tá brincando comigo. Não é possível. Não é que nem igual sim? É, só que o deles era tamanho diferente. O do Jonathan era 5 centímetros. Ele fez 5 centímetros vezes 5 centímetros. Agora o seu é de 6 centímetros. Fica 6 centímetros o quê? Cara, você tem que parar de jogar celular urgente, viu, cara? Free Fire tá corroendo o seu cérebro, cara. Você não conseguiu entender que é só falar a mesma coisa que eu falei, mas em vez de falar 5, você vai falar 6? Vamos ver se você entendeu agora. Do Jonathan era 5 centímetros vezes 5 centímetros. Porque o quadrado dele era de 5 centímetros. O seu é de 6 centímetros. Fica quem vezes quem? 5. Ai, meu Deus. Você é a mais burro. Cara, hoje eu vou mandar esse vídeo pra sua mãe. Vai mostrar que você não tá... Olha isso. Jogo. Tá linda, Vitor. Eu vou falar de novo. O quadrado do Jonathan, que não é o mesmo do seu, tinha 5 centímetros de lado. Ó, vou desenhar o quadrado do Jonathan aqui. O quadrado do Jonathan tinha 5 centímetros por 5 centímetros. Para achar a área interna, ele falou para mim 5 centímetros vezes 5 centímetros. Certo?
O seu quadrado não é de 5 centímetros, o seu é de 6 centímetros. Como que eu acho a área dele? Aquele negocinho ali, seu pontinho. Que negócio? Então fala pra mim, como que fica a continha sua? Essa é a dele, a sua, que é de lado de 6 centímetros. Aquela ali, pontinha aqui é o quê, professor? Pontinho? É de vezes. Então, vezes 2, não é, né? Não. O seu lado vale 6 centímetros. De 2 centímetros era de quem? Era do Gabriel, isso? Não. Do seu irmão era de 2 centímetros. Ele falou 2 centímetros vezes 2 centímetros. O seu é de 6 centímetros. Quem vezes quem? Não é 7? Não, 7. O seu é quantos centímetros? 6. E por onde você achou o 7 então? O 7 não é seu. Ah, então não é 6. Isso, então vamos lá, como que fica? 6 não é 6. 6 centímetros. Não é 6? Não é? Não. Se você perguntou do pontinho ali. O que é esse pontinho? É mais? Não. Vezes, né? Então como que fica o seu? 6 centímetros Vezes vezes 5. 6. Aí! Rapaz, joga menos, acorda pra vida, que senão, olha, não dá pra ficar a vida inteira jogando. Pode ficar professor. Agora você vai ter a outra pra responder, calma aí. Não, o perímetro agora. Mais um ano só. Mais 6 centímetros. Ó, o perímetro, ele somou todos os lados. No caso, o Jonathan somou 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. E você, como que vai somar o seu quadrado? Lembrando que o seu quadrado tem 6 centímetros. Então é 6 centímetros, mais 6 mais 6 centímetros, vezes. Não é vezes? Não. Aquele pontinho? se tem 4 lados. Você só somou 2 até agora. Mais 2? Mais 2 não. Mais o quê? Você somou esse lado. Você somou esse lado. Falta quantos lados pra você somar? Com o mesmo valor. 2. Com o mesmo valor. Então quantos que vai somar aqui? Mais. Pega um lado. Um lado tem quantos centímetros? 6. Isso. Mais 6 centímetros. Você já somou 3 lados. Falta mais um lado. Qual o tamanho desse um lado? 6. Mais 6. Agora sim. Vamos lá. 6 mais 6. 8. Não, esqueci. Não é 6 na cabeça. 6 dedinhos na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 com mais 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 18 mais 6. 19, 20, 21, 22, 24. E aí, 24 centímetros. Muito bem. Escolhe um colega. Professor, ele não somou ali 6 vezes 6? Ah, dá 36. Esqueci de perguntar pra ele. 6 vezes 6, 36. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. É que o professor ficou tão alegre dele ter acertado depois de anos que não vai esquecer. Escolhe um colega. Não demora pra escolher. Quem? Alana. Vamos lá, Alana. Agora o quadrado, Alana, tem 7 centímetros. Como que eu acho a área dele? Segue o mesmo exemplo dele aqui. Segue o exemplo que está aqui em cima. O quando dele era de 6 centímetros, foi feito 6 vezes 6. Agora o seu é de 7 centímetros. Sério? Ontem eu não tava pensando nisso, não. Você não prestou atenção no sofrimento do seu amigo? Nossa, Alana do céu. Olha como faz falta, Alana. Isso aqui é uma prova que vocês não têm condições de passar. Na verdade, tem que regredir. Porque imagina, vocês não conseguem prestar atenção numa regrinha que é só trocar o número. É só trocar o número. Tá difícil, hein? Vamos lá, Alana. O quadrado dele tinha 6 centímetros. Ele fez 6 vezes 6. O do Eduardo tinha 2 centímetros. Ele fez 2 vezes 2. O seu tem 7 centímetros. Vai ser como a conta? Então eu vou falar de novo. Nem que seja para ficar o dia inteiro hoje aqui. 1 centímetro de lado. 1 vezes 1. 2 centímetros de lado. 2 vezes 2.
3 centímetros de lado, 3 vezes 3. 4 centímetros de lado, 4 vezes 4. 5 centímetros de lado, 5 vezes 5. O Eduardinho acabou de fazer, o Vitor acabou de fazer. 6 centímetros de lado, 6 vezes 6. O seu é 7 centímetros de lado. Aí, 7 centímetros vezes 7 centímetros. 7 vezes 7 dá quantos? Não sei. Pensa aí então, 7 com mais 7. Não sabe 7 mais 7? Mais, calma aí. Já vai, Jorge, só um minutinho. 14. 14 com mais 7. Soma no dedo, não tem importância. 21 com mais 7. 28. 28 com mais 7. 35 com mais 7. 42. 42 com mais 7. 49. Aí, quantos que é 7 vezes 7 então? 49. 49 centímetros quadrados. 7 vezes. Bom, Alana, os lados, o perímetro é a soma dos lados. O do Vitor era 6, dele somou 6 mais 6 mais 6 mais 6. O seu é 7, como que fica a soma? Só fala pra mim, eu monto a conta, não é o resultado. De novo, você não... Ah, O senhor caneta é contrário? Eu sou... vamos lá, Alana. Presta atenção de novo, Alana, então. Ó, o seu quadrado, o quadrado do Vitor era de 6 centímetros. Para achar o perímetro, ele somou 6, mais 6, mais 6, mais 6. Mas por quê? Porque o dele era lado 6. O seu é lado 7. Como que vai ficar a soma? 7 centímetros mais 7 centímetros mais 7 centímetros mais 7 centímetros. Vamos calcular? 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. Você acabou de somar, já esqueceu? Esqueça rápido. 21 mais 7, 28 centímetros. Escolhe um colega. Adriele. Já que você se passou pelo fogo, a Adriele que passa também é. Adriele, vamos lá. Se viu o apuro que a sua colega passou, então agora você deve ter prestado atenção. Então vamos lá. Uma área de um quadrado que tem 8 centímetros de lado. Qual é a conta que eu tenho que fazer? O do Vitor era 6, ele fez 6 vezes 6. O da Lana era 7, ela fez 7 vezes 7. O seu é de 8 centímetros. Que conta que faz? Oi? Isso. Quem vezes quem? 8 vezes 8. Isso. 8 centímetros vezes 8 centímetros. Quantos que dá 8 vezes 8? Não pegou a tabuadinha para isso daí ainda. Quem sabe diz aí, senão não vamos também. 64 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Agora nós vamos descobrir o perímetro. O perímetro é a soma de todos os seus lados. Como o quadrado tem 4 lados, como que fica essa soma? Lembrando que o seu quadrado tem 8 centímetros. Como que fica? O dela ficou 7 mais 7 mais 7 mais 7. O do Vitor ficou 6 mais 6 mais 6 mais 6. E o seu? Isso. 8 centímetros mais 8 centímetros mais 8 centímetros mais 8 centímetros. Acabou. Só 4 lados, né? Vamos lá, todo mundo ajudando agora. 8 mais 8. 16 mais 8. 24 mais 8. 32 centímetros. Escolhe um colega rapidinho, André. Evelyn. Vamos lá, Evelyn. Ai, senhor, eu não sei. Vamos lá, Evelyn. Como que fica aqui, Evelyn? A área. 9 centímetros vezes 9 centímetros. Quanto que dá 9 vezes 9? 81. Centímetros vezes centímetros. Centímetros quadrados. Quando é uma coisa vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. Como que fica o perímetro aqui? 9 centímetros mais 9 centímetros
mais 9 centímetros, mais 9 centímetros. 9 mais 9, 9 mais 9, 18, com mais 9, 27, com mais 9, 36 centímetros. Escolhe um colega. Júlia. Luiz Miguel. É o Luiz Miguel. Aí tá. Entendi falar Júlia. Luiz, como que fica o seu quadrado aqui? 10 vezes 10. 10 centímetros vezes 10 centímetros. 10 vezes 10. 100. Ih, teve que dar uma olhadinha ainda. Sei, com medo de errar, né? Centímetros vezes centímetros. Centímetros Ao quadrado. ao quadrado. Muito bom. E agora, o perímetro. 10 10 centímetros. mais 10. Mais 10 centímetros. Mais 10. Mais 10 centímetros. Mais 10. Mais 10 centímetros. 10 mais 10? 20. Com mais 10? 30. Com mais 10? 40. 40 centímetros linear. Ufa! Terminamos o exercício número 4. Tem mais quantos? Tem mais o Só mais um? B e o C. A B e a C. A B e a C ainda. Virando a página. Exercício número... Na página 118, o mesmo exercício. Letra B. A medida do perímetro de um quadrado aumenta proporcionalmente à medida de seu lado? Sim ou não? Sim. A medida do perímetro do quadrado aumenta proporcionalmente à medida do seu lado? Sim. E a área? Não. Sim. O perímetro. Desculpa. O perímetro. Obrigado. O perímetro é sempre proporcional à medida do seu lado. Uma vez que ele sempre será 4 vezes o seu lado. O mesmo já não ocorre com a área, que não terá um multiplicador comum, como é o caso do perímetro, que tem o 4, sempre vai ser 4 vezes o lado. Agora a área não, a área não tem um multiplicador comum, pois a área é o lado vezes o próprio lado. Sendo assim, não haverá proporcionalidade. C. Escreva as expressões algébricas para calcular as medidas de perímetro de um quadrado de lado X. Só o perímetro que ele está pedindo? Como que fica a expressão algébrica? Que letra que eu vou pôr para perímetro? P. Todo mundo concorda que P é legal porque faz lembrar perímetro? Poderia ser Y? Não. Poderia. Poderia ser qualquer. Poderia ser Desde que eu lembre que Y quer dizer o perímetro. Igual. Como que eu acho o perímetro? 4 vezes o lado. 4 vezes o lado ou lado mais lado mais lado mais lado. Então eu vou fazer duas formas. Qual é a letra que nós vamos dar para o lado? L. Errado. Por que que é X? Por que que é X? Porque está pedindo no exercício. Se ele não pedisse, ele era meu, eu dava a letra que eu quisesse. Mas não, no exercício está exigindo que o lado seja X. Então você pode fazer, perímetro é igual a X mais X mais X mais X. Ou um jeito que eu acho mais bonitinho, perímetro igual a 4 vezes o X. O lado. Certo? Pedir a área também não, né? Ah, pedir a área. Agora eu já fiz lá em cima, ó. E como que é a área? A área é X vezes ele mesmo. Tá bom? Eu vou finalizar a aula e já volto aqui para quem está fazendo registro. Por hoje, terminamos. Para nossa aula de sexta-feira, por favor, já tentem resolver os exercícios das aulas 5 e 6, formando novas figuras com um quadrado. Exercício 1 até o 4, da página 118 até 121. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.